Então, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos, e vamos abrir as nossas Bíblias. Se você chegou agora, por aí, Deus te abençoe, te use muito, tá certo? Deus te abençoe demais hoje, que o Espírito Santo de Deus fale muito ao seu coração, ok? Porque já está se movendo poderosamente, eu sei disso. Sempre está, alô, sempre está, certo? Está se movendo no sol, que hoje não quis sair, mas ele está lá, por trás das nuvens ele está lá, é verdade, certo? Quem sabe hoje, como diz o nosso querido Dom Paulo, você possa desfrutar dessa chuvinha gostosa que desce sobre a nossa cidade. Quem sabe aí onde você está também. É papai do céu, né? É papai limpando as plantas, tá certo? E regando a terra, para fazer como diz a palavra, para fazer a semente brotar, e a semente brotando vai dar pão ao que planta, né? Pão ao que moe a semente e a semente para aquele que planta, né? Esse é o Deus que a gente serve, amém? Então, abra a sua Bíblia, ou abra aí o seu aplicativo. Se você quiser, acompanhe a leitura aqui conosco. Nós vamos hoje falar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 ao 20, ok? Vou repetir para você. Marcos, capítulo 5, versos de número 1 ao 20, amém? Ok? Fique atento, fique atenta. Sossegue, Cris vem fazer a leitura aqui para ficar mais bacana esse lugar aqui, viu? Vamos embora. Amém, queridos. Graça e paz. Já saudei a todos na live. Deus abençoe esse domingo tão bonito, né? Acordamos, estamos aqui, já louvamos a Deus e agora vamos ouvir a palavra do Senhor, que nessa manhã se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 a 20. E a palavra do Senhor diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciavam na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixaste estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos ouvir agora a mensagem que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, queridos. Prestou atenção nessa história? Ela é linda, linda. Porque fala de algumas coisas assim muito interessantes. E tem um verso aqui, no verso 19, eu gosto muito dele, vou comentar só um pouquinho antes da gente começar propriamente a nossa reflexão. Porque Jesus disse a ele assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, olha, toda vez que eu leio esse trecho, eu lembro de mim. Eu lembro de mim. E hoje eu tenho certeza que você aí, talvez, se você conseguir, e eu sei que Deus pode fazer isso, para que você sinta hoje, quem sabe, uma fagulha só dessa grandeza, do que significa esse lado, né, esse aspecto poderoso do que é Deus alcançar gente feito você, feito eu. E aí a gente vai hoje meditar aqui nesse momento desse jovem, desse homem extraordinário, que Jesus fez dele um pregador. Vê que coisa linda. Então hoje eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, presta atenção, que não há situação que Jesus de Nazaré não possa mudar, viu? Não há situação que Jesus de Nazaré não possa mudar. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei pelo que você está orando, eu não sei se aquilo pelo que você ora, pelo que você clama é para você ou é para outras pessoas, mas hoje o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu, que não há situação que Jesus não possa mudar. Não estou dizendo que Ele quer fazer isso ou aquilo, porque a vontade é de Deus, é soberana de Deus. Nessa semana a nossa igreja chora, certo? Lamenta a perda de um irmão muito querido, Jarbinhas, pastor Jarbinhas, caminhou conosco, dividimos juntos o ministério na igreja, um homem extraordinário, um homem feito eu e você, cheio de defeitos, como todo ser humano é, mas um homem bom, um homem que em todos os aspectos da sua vida buscava servir a Deus, e Deus levou, vítima da Covid. A sua esposa, Vilma, pela qual temos orado também, está internada e sequer soube ainda, que não está em condições, porque está sedada no leito do hospital também, com Covid. E aí, o que dizer diante disso? Eu só posso, irmãos, eu preciso, eu quero abraçar a verdade dessa palavra, porque de fato não há situação nenhuma em que sobre a qual Jesus de Nazaré não possa operar e mudar de forma radical. Amém? Eu quero entrar aqui nesse trecho, né, só lembrando do que aconteceu ali, para a gente entrar um pouco nesse... Né, Jesus estava ali pregando em Israel e ele foi para uma região onde morava um povo gentio. Por que a gente fala? Porque é o seguinte, Gerasa ou Gadara era uma região onde as pessoas criavam porcos. E por que criavam porcos? Fica lícito que ali os judeus não estavam. Por quê? Porque os judeus não comiam carne de porco por uma questão levítica, tá certo? Por uma questão de doutrina, tá certo? De lei. Então os judeus não comem carne de porco. E a galera ali tinha criação de porcos, grandes criações de porcos, que era útil para quem comia carne de porco, tá certo? E enfim, Jesus então tinha acabado, né? E a gente vai vendo aqui, a gente entra aqui no capítulo 5, né, do Evangelho de Marcos, e vai vendo que
Jesus estava ali, né, naquelas cercanias, pregando ao povo, onde ele falou, onde ele falou sobre a parábola do semeador, explicou o que era a parábola do semeador, falou sobre a parábola da candeia e também sobre a parábola da semente. E ele então foi ensinando, ele seguia seguindo, ensinando as pessoas. E naquele tempo então, depois de ter passado aquele tempo pregando para aquele povo, ele mudou de região. E diz aqui, no verso 35 do capítulo 4, não foi objeto da nossa leitura, só para você entender aí o momento, né? Jesus então pegou um barquinho para mudar de região. E ele ia, para onde ele ia, né? Já está claro e evidente que havia uma batalha espiritual a ser travada ali, que foi o objeto da nossa leitura aqui. Mas no meio do caminho a tempestade aconteceu, certo? Quem sabe até para fazer eles mudarem de ideia, não, vamos para outro lugar. E os discípulos ficaram aperreados e no meio da viagem eles acordaram Jesus que dormia, no meio da tempestade, Jesus dormia encostadinho no almofado, e eles disseram assim: Jesus, você não se importa que a gente morra não? Se liga, Jesus, presta atenção, certo? Olha, a tempestade vai engolir o barco e a gente vai morrer aqui, certo? E aí Jesus, tranquilamente, levantando-se, deu ordem ao vento para que se aquietasse e o mar, né? O vento para que se calasse, o mar para que ficasse quieto. Então aquilo ali foi mais do que suficiente, não precisaria mais, obviamente, para dizer a eles: olha, eu estou no controle de absolutamente tudo. E aí eles entraram ali naquela região de Gadara, e entrando ali, né, a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, e eles ali se encontram com um jovem. Reparem, a Bíblia não diz a idade, a Bíblia só diz que ele era um homem, mas não fala absolutamente mais nada sobre ele. Não diz seu nome, certo? Não diz sua procedência, de que família, enfim, de lugar nenhum, não tem dado nenhum. Eu brinco muitas vezes comigo mesmo, dizendo que se eu ler mais um pouquinho, eu vou encontrar aqui em algum lugar que eu passei e não vi, dizendo que o nome dele era Pompeu. E aí, irmãos, isso vai moendo a gente. Se você ler um pouquinho, se brincar, você vai achar seu nome aí, viu, velho? Viu, minha irmã? Vai. Leia mais um pouquinho e você vai ver. Leia mais um bocadinho e você vai se identificar muito com essa realidade aqui. Não estou dizendo aqui que você estava andando por aí nua, nada disso, fazendo bobagem, nada disso. Mas você vai entender, o Espírito de Deus vai fazer você entender que nessas entrelinhas aqui todos nós estamos ou estivemos. E quem sabe hoje não seja um dia maravilhoso, onde o Espírito de Deus há de transformar a sua vida de uma forma maravilhosa. Amém? E aí, quando esse jovem que vivia naquela área, dando trabalho a todo mundo, porque a turma prendia o cara vivia perturbando, como se diz no interior, era um perturbador da ordem. Ele andava nu, ou seja, numa área onde as pessoas andavam vestidas, onde a nudez era uma coisa condenada do ponto de vista legal, obviamente. Nem hoje, ninguém anda nu aqui não, meu velho. Se você quer andar nu, você tem que ir para uma praia, certo? Por aí, em algum lugar, e ainda assim essas são praias frequentadas por um grupo de pessoas que não é todo mundo. A maioria das pessoas se envergonha de tirar roupa em público. Então naquele tempo era algo pior do que hoje, inclusive. Ninguém andava nu por lugar nenhum, e ele perturbava a ordem. Resultado, a turma conseguia prender ele, amarrava ele com correntes, olha, com correntes de ferro, meu velho. E o cara quebrava, o cidadão quebrava as correntes, quebrava os grilhões, fazia os grilhões em pedaços. Não tinha porta de cadeia que segurasse esse cara. Ele tinha uma força física descomunal. Minha mãe já me dizia isso quando eu era menino. Ela dizia: cuidado com os perturbados mentais. Eles são pessoas de uma força descomunal, ninguém segura. Eu nunca briguei com um, viu? Nunca precisei segurar um, não. Certo? Até porque aqueles diante dos quais eu estive, dos perturbados, o poder de Deus os segurou. Certo? Esse pode todas as coisas. Aí, enfim, vamos lá. E aí, esse cara que vivia perturbando, diz aqui a palavra que ele vivia clamando por todos os lugares, de dia e de noite, gritando para lá, gritando para cá, tirando o sono do povo, quebrando as cadeias, arrebentando os lugares, não respeitava ninguém. E de repente, no meio desse negócio, Jesus de Nazaré vai passando, e o que ele faz? Diz o texto, ele se ajoelha e adora ao Senhor, em posição de quem adora ao Senhor.
Claro que ele não estava ali adorando a Deus, por quê? Porque ele estava endemoniado. A palavra é essa, estava endemoniado, certo? Literalmente. Se você não crê, o problema é seu, certo? Você pode não crer que o homem foi à lua, mas acreditando ou não, o homem foi. Fazer o quê? Não depende se você acredita ou não acredita, mas a verdade essa é uma realidade, irmãos. Demônios são reais. A gente não está aqui para fazer um estudo da demonologia, até porque eles não nos interessam, absolutamente nada. Não estamos aqui para falar deles, mas a gente precisa reconhecer a realidade. Aquele homem estava endemoniado. Quando ele se ajoelha aos pés do Senhor, aparentemente para adorá-lo, ele está dizendo assim, o que você veio fazer aqui? O que a gente tem contigo? Porque Jesus dizia assim, saia desse corpo. Deixe esse homem. E Jesus pergunta, diz o teu nome, vê a ordem. Ele dá a ordem, acabou. Jesus ordenou e pronto. Ele não somos um só, não, somos muitos. Nosso nome, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Ou seja, aquele homem tinha muitos demônios. Bom, enfim, a história está aí. Eles sabiam que Jesus ordenara para que eles saíssem daquele homem, para que eles libertassem aquele homem que estava literalmente possuído pelo mal. E aí disseram assim, manda a gente ir para aqueles porcos ali. Eles queriam ser liberados para ir para qualquer lugar e depois escolher para onde fossem. Mas Jesus disse assim, não, tudo bem, eu vou mandar vocês para os porcos. Vou mandar vocês para os porcos. E os porcos, quando os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, os porcos se sacrificaram, né? Se suicidaram, se jogando no penhasco e morreram. Como aquela era uma região rica, né? Porque 2.000 porcos, né? Era um negócio absurdamente, uma manada enorme, né? Um grupo enorme de porcos. E aí, enfim, tudo aquilo mexeu, né? Mexeu, porque onde Jesus andava as pessoas iam ouvi-lo e tal, e tudo aquilo mexeu com a realidade local, e as pessoas vieram, e quando chegaram ali encontraram o quê? Aquele outrora doido, aquele outrora endemoniado, vestido absolutamente de posse das suas faculdades mentais, ou seja, para a pessoa, para reconhecer isso, ele devia ter um nome, mas nem aí se disse o nome dele, por isso que eu acho que ele chamava Pompeu, certo? E aí o que acontece? O cara literalmente normal, absolutamente normal, de posse das suas faculdades mentais e psicológicas e emocionais. Irmãos, a transformação daquele homem foi algo miraculoso, a julgar pelo que as pessoas conheciam da prática dele. E aí o que acontece? Aí o pessoal olha e diz assim, cadê os porcos? Certo? Não, os porcos se suicidaram, jogaram-se no mar, porque foi para onde Jesus mandou aqueles demônios, para o fundo do abismo, onde eles não mais sairiam de lá. Ou seja, Jesus os aprisionou. Eles mantinham a vida daquele homem, daquele ex-endemoniado preso, agora estavam, todos eles, legião estava, portanto, aprisionado no fundo do abismo. E aí, irmãos, agora sim eu vou entrar, agora sim, porque depois que o povo observou isso, pediram para que Jesus fosse embora, porque ele estava causando problema, vê. E aí o que acontece? Aquele jovem que tinha sido liberto pede a Jesus para segui-lo, e Jesus diz assim, naquele trecho que eu li antes, quando a gente começou a conversa aqui. Aí Jesus diz assim, não, você agora vai voltar para os seus. E vai contar às pessoas o que Deus fez por você e como foi misericordioso com você. E diz aqui nos últimos versos 19 e 20 da leitura que a gente fez, acho que é no verso 20 que diz assim, e ele então voltou para os seus e falava em Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades, irmãos. Ele saiu pregando o evangelho, falando das maravilhas que Deus havia feito por ele, e diz aqui, quando encerra no verso 20, vou ler para você, olha que coisa linda, e todos se maravilharam, certo? Amém. E você está pensando que todos se maravilharam ali naquele momento do encontro? Não, todos se maravilharam depois, certo? Porque está bem claro aqui a linha de tempo. Todos se maravilharam porque aquele que era doido começou a anunciar nas cidades quão grandes coisas Jesus fizera a ele. Entendeu? Ou seja, Jesus podia dizer assim, olha, esse mundo de gente mal agradecida, porque ao invés de agradecerem, porque primeiro
Livraram a sociedade de um rapaz que vivia perturbando ali, andando nu e gritando por todo canto. Livraram as cadeias de um cara que não conseguiria ficar preso. Ele certamente arrebentava as portas e saía, e junto com ele saía quem tivesse junto com ele na cadeia, caso tivesse. Entendeu? Então, ao invés das pessoas celebrarem com alegria isso aí que acontecera, eles ficaram chateados com Jesus, porque ficaram preocupados mais com os porcos do que com aquele jovem. Enfim, isso já é outro aspecto, daqui a pouco a gente fala. Então, essa história todinha, irmãos, ela nos ensina algumas coisas muito poderosas para os dias de hoje, porque, olha, a gente tem visto, irmãos, todos nós temos lamentado, chorado, realidades que temos vivido nesses tempos de pandemia, certo? E algumas coisas são muito preciosas para a gente aprender. Primeira grande lição desse trecho é que em todos os lugares, meu irmão, olha, se você está pensando que Jesus só resolve as coisas na igreja, não, queridos. Jesus resolve na igreja e fora da igreja, queridos. A igreja não tem a prerrogativa de dizer assim, Jesus só opera aqui, certo? Alô? Jesus opera na igreja? Com certeza. Nas igrejas onde o evangelho é pregado, nas igrejas onde o evangelho é vivido, nas igrejas onde o evangelho é verdade, nas igrejas onde se diz que essa palavra ela pode, se você deixar, se você quiser, ser curado, transformado, redimido, limpo, edificado, fortalecido, amém, e muito mais, certo? Nessas igrejas Deus está lá trabalhando, é verdade, mas tudo isso também acontece fora da igreja. Por quê? Porque Jesus está pelas esquinas, Jesus está pelas praças, Jesus está aí na sua casa. Você, não importa a religião que você professe, Deus está em todos os lugares, irmãos. E aí nos ensina poderosamente que Ele seja em qualquer lugar. Jesus de Nazaré tem poder sobre todas as coisas. O Evangelho de João, no verso 36 do capítulo 8, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido, minha querida, do que é que você quer se livrar? Do que é que você está pensando em se livrar? Eu não estou perguntando, né, do que é que você quer se livrar aí no seu coração, porque a limpeza começa aqui, queridos. Não adianta pedir a Deus para Deus limpar o mundo quando o seu coração está contaminado, entende? Então a gente tem que se livrar do orgulho, da malícia, da maldade. E se você quer saber um pouquinho, vai para a lista lá em Gálatas capítulo 5, e aí você vai achar bem direitinho, certo? E se o que você faz, o que você tem pedido a Deus para se livrar, não tiver na lista, vai estar lá numa expressãozinha dizendo assim, e coisas semelhantes a essas. Pronto, e o seu está lá, certo? A sua razão, o seu problema está lá relacionado. Então descanse. Então não há situação, não há realidade interior que Jesus não possa mudar. Ainda tem um mundo de gente, irmãos, vivendo por aí, literalmente, gritando entre os sepulcros. O mundo ainda está cheio de gente que ainda celebra a morte. Eu ainda fico impressionado. Eu ligo a minha TV quase todo dia. Tem dia que eu já disse aqui, tem dia que eu nem ligo. Mas é impressionante como o discurso em certos lugares não muda. É só morte, morte, morte. Tantos morreram, parece, só falta a torcida atrás. Para dizer assim, hoje morreram. Nesses dias o Brasil passou o número de 500 mil brasileiros que deixaram, né, essa vida, que morreram, e a gente está aqui chorando, clamando a Deus para que o Espírito de Deus possa consolar essas famílias, acalmar esses corações, porque Jesus pode. Gente que a gente conhece, estamos aqui hoje chorando a partida do meu querido pastor Jarbinhas, meu irmão, meu amigo. Tem hora que quando eu penso nisso, eu penso que eu estou sonhando. Mas a gente não está aqui para celebrar a morte, irmãos. Tem um monte de gente por aí ainda celebrando a morte. Tem gente que faz, só falta fazer a festa. E não faz por uma questão ética, mas fica claro que tem muita gente por aí dizendo assim, quanto mais gente morta, melhor. E a gente sabe por quê. É o ser humano nos seus ardis, porque o mundo ainda tem gente que celebra a morte. Meu irmão, minha irmã, escuta aqui. O que Jesus fez com aquele jovem, cujo nome eu não sei, mas o fundo do meu coração sabe, o seu coração vai saber também, que Deus criou aquele jovem para algo muito melhor. Deus restaurou, irmão, Jesus restaurou aquela vida para o qual Deus o tinha criado. Querido, querida, escuta essa. Jesus não criou aquele jovem para ele andar por lá, gritando por dentro dos cemitérios, atormentando a vida das pessoas, nada disso. Jesus fez aquele rapaz com um propósito muito maior. E você consegue descobrir isso lendo esse trecho.
Escuta aqui, Deus fez você, querido, querida, para algo muito maior, muito melhor. Se você está sofrendo, tem sofrido, e muitas vezes esse sofrimento é consequência das suas más escolhas, faça aí você a sua avaliação. Eu sei que o mundo também nos faz sofrer, faz, mas muitas das nossas escolhas, nós também pagamos um preço alto pelas nossas más escolhas, certo? Porque a lei do Espírito, irmãos, diz Paulo, o apóstolo, quando escreve aos Romanos, lá no verso 2 do capítulo 8, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, o pecado, certo? A morte entrou no mundo pelo pecado. E por conta disso, irmãos, tem um mundo de gente que está escolhendo viver com a vida errada. Com a vida mergulhada na mentira, certo? Em um mundo que a pessoa sabe, você sabe, certo? Cada um sabe de si. E nós sabemos exatamente se estamos procedendo de forma correta ou não. Jesus libertou aquele rapaz, certo? Para uma vida que era antes uma vida de rejeição. O povo rejeitava, sua família, ele não conseguia viver em casa, porque não tinha casa para ele. O povo rejeitava e de repente aquele jovem, uma vez liberto, foi reintroduzido naquela sociedade que até então o rejeitava. Repare, Jesus devolveu aquele homem e mandou ele de volta para casa, para os seus. A Bíblia não diz se ele tinha esposa, a Bíblia não diz se ele tinha filhos, mas com certeza ele tinha um pai e uma mãe, talvez tivesse irmãos. E para quem quer que tenha sido, quaisquer que tenham sido os seus familiares, para eles, ele voltou. E olha, escuta aqui uma coisa interessante. Na economia judaica, certo? Na construção da sociedade judaica, o valor de um homem, claro, da mulher também, obviamente, mas o valor de um homem é muito grande. Por quê? Porque ele é aquele cara que vai para o como é que fala? Vai para o campo, botar a mão na enxada. É aquela força de trabalho, certo? Então, o homem tem esse significado, né, da força de trabalho dentro de casa. Então, eu imagino que a família dele, uma vez tendo recebido ele de volta, absolutamente normal, dentro das suas faculdades mentais, certo? Restaurou não apenas a vida dele como homem, como uma pessoa inserida na família, como abençoou a família dele também. Recebeu o filho de volta. Você consegue imaginar a mãe vendo seu filho voltar para casa? Não está contando aí, mas é como se fosse, quase como se fosse a volta do filho pródigo para o seu lar. Então, querido, querida, Deus quando faz isso de forma plena. Jesus reinseriu aquele homem de volta na sociedade, a sociedade que até então o rejeitava, e agora ele dentro da normalidade, né? Porque olha, repara a coisa interessante, ele era gentil, ele não era judeu, certo? Mas como homem, como cidadão, ele se reinseriu no seu grupo. Socialmente ele foi reintroduzido. E olha, escuta aqui. E ele foi reintroduzido com autoridade. Porque ele tinha sido descontrolado, ele tinha sido possuído. Ele era o doido, agora não era mais. Ele era o maluco. Ele foi o cara que quebrou as cadeias e arrebentou as correntes. Mas agora não era mais. Era um homem absolutamente normal. E olha, o testemunho dele tinha valor, sabe por quê? Porque eu imagino que aquele cara perturbou na área onde ele vivia. Então é por isso que isso nos ensina, irmãos, que não há realidade nenhuma, que seja em qualquer lugar, Jesus de Nazaré tem poder sobre todas as coisas. Amém? Por quê? Porque o que ele fez na vida daquele homem, ele pode fazer na minha vida, ele pode fazer na sua vida. O que ele fez na família daquele homem, ele pode fazer na minha família, ele pode fazer na sua família. O que ele fez no mundo que cercava aquele homem, ele pode fazer no mundo que me cerca e no mundo que cerca você. Amém? Receba isso da parte do Senhor. Segunda grande lição desse trecho é o seguinte: o reino das trevas, irmãos, ele é real. Alô? Não brinque, não tire onda, não faça pouco caso. Não faça graça, não faça piada com esse reino das trevas, não se brinca, irmãos. Não se brinca com o mal. E escuta aqui, eu tenho outra coisa, viu? Ele tanto é real quanto ele é organizado. Ele é organizado, viu? Ele é organizado. Porque poderiam ter saído, certo? Poderiam ter saído os
muitos demônios da legião, e da mesma maneira como habitavam o corpo daquele único homem, podiam ter entrado num único porco. Mas não, para deixar o estrago bem maior, cada um ou muitos foram entrando nos 2.000 porcos que estavam por ali. É pouco ou você quer mais? Porque eram os porcos que tinham. Então eles ficaram todos possuídos, né? Ou seja, demônio também possui animal, irmãos. Pode, certo? Mas Jesus quer cuidar de você. Porque o Deus que cuida dos passarinhos, certo? Olha para as aves do céu, lá em Mateus 6. Não plantam nem colhem, mas o Deus que está nos céus cuida de todas elas. Pois é. O Deus que cuida dos passarinhos cuida de você, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para resgatar a tua vida e a minha. Agora a gente precisa entender que as trevas estão aí, organizadas. Para quê? Para afastar você do caminho, para tirar você dos projetos que Deus tem para a sua vida, e para fazer, né? E para serem notados. Irmãos, está aí. Você liga a sua televisão e você vai vendo aí, a polícia essa semana está correndo atrás de um cidadão que matou não sei quantas pessoas por aí, e se suspeita que ele pertence a uma seita satânica. Ou você acha que a igreja de Satanás não existe? Vai procurar um pouquinho. Não aconselho muito você ir muito longe nisso não, porque você não vai gostar, porque ali não tem nada de bom para você. Mas que existe, existe. Essa guerra é real? Ela é real. E ela é organizada, certo? O chefe é o diabo, que a Bíblia chama de Satanás. Ele é o caluniador, o mentiroso, o difamador. É chamado na Bíblia do príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, o Deus com D minúsculo, o Deus desse século, certo? O grande dragão, a antiga serpente, por aí vai, certo? Ele existe e é real, certo? Ele é grande, certo? Mas não é divino, ou seja, ele não é Deus, certo? Tem grande poder, mas não é Deus. E o grande que ele seja, queridos, para Deus ele é um grãozinho de areia. Não fique pensando que a guerra entre Deus e o mal, certo? São dois titãs, um forçando, são dois, certo? Dois musculosos, ultramusculosos, brigando um com outros. Não, irmãos. O inimigo não tem poder nenhum contra Deus. Ele não pode nada contra o Senhor. Absolutamente nada. A Bíblia conta um pouco da história dele. Ele era um anjo de Deus, carregava a luz, Lúcifer, certo? Mas nós não viemos aqui dar crédito a ele não, porque ele não merece crédito nenhum. Mas a realidade é a seguinte: se você não abrir os olhos para isso, às vezes você pode estar abrindo grandes portas na sua vida, ou janelas na sua vida, para o mal atuar. E você precisa aprender isso. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Porque as trevas estão aí, oferecendo o tempo todo 1001 tentações para a gente, para nos confundir, para nos oprimir. Podem possuir homens, como aconteceram, as pessoas podem, como aconteceu a possessão demoníaca daquele homem, podem fazer isso com animais, podem também. Eu lembro agora de um irmão que foi pregar o evangelho numa cidadezinha do interior, e quando ele entrou na casa, a casa tinha uma galinha. Acredite, você vai achar graça com isso, mas isso é para quem crê. A galinha era ali, aquelas galinhas domésticas, né? Casa de interior tem muito isso, que a galinha vai, circula lá pelo quintal e passeia por dentro de casa, todo mundo já está acostumado com ela, enfim. Mas olha, acreditem, a galinha não parou enquanto a turma não tirou ela de perto. Até ele repreender em nome de Jesus, quando ele teve o discernimento que a galinha não parava de atacar ele quando ele entrou na casa para falar de Deus. Uma galinha, não é bobagem? É, aparentemente bobagem, mas acreditem. As trevas são muito espertas e você precisa ter o discernimento para isso, porque se você não tiver o discernimento, lamento, você vai sofrer danos que você talvez nem se dê conta. Então as trevas estão aí, adoecendo as pessoas, enganando nações, enganando poderosos. Irmãos, tem muita gente poderosa, você não faz ideia do que muita gente pelo poder, pelo maldito poder, pelo dinheiro está fazendo com a humanidade. Às vezes a gente não passa nem nos nossos piores pensamentos o que as trevas estão armando, os ardis do mal estão tramando contra você, contra a humanidade, mas eu fico tranquilo. Por quê? Tranquilo, mas porém atento, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é infinitamente maior do que qualquer outro, certo? Do que as trevas possam armar contra mim. E a Bíblia me garante,
certo? Que quando o inimigo vem contra mim, Deus coloca no meu arraial, ou seja, no lugar onde eu estou, a sua bandeira, para dizer de longe, dizendo assim, não mexe com esse aqui não, porque esse aqui me pertence. É assim que Deus faz com você que crê. Amém? Entendeu como é que é? A gente precisa entender, irmãos, que se o reino das trevas é organizado, e a Bíblia diz isso, inclusive, ele é organizado em principados, potestades, tronos, domínios, certo? Mas a palavra diz que o fim deles é a condenação eterna, certo? Serão lançados no abismo. Mas entenda, até que isso aconteça, irmãos, até lá é luta. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente está vivendo aqui. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não tenha medo de lutar. Sabe por quê? Porque a mão e o braço do Senhor são contigo. Amém? E a mão e o braço de Deus sendo contigo não te livram das feridas das batalhas para te ensinar que você não pode baixar a guarda. Mas não tenha medo de lutar. Porque um com Deus é maioria em qualquer lugar. Entendeu? Segunda grande lição desse trecho. E daqui a pouco eu vou começar encerrando aqui. Certo? Apesar das evidências que Deus faz, porque olha, repare, Jesus libertou aquele rapaz. O nome dele não está lá. Se brincar, você vai ler mais um pouquinho e vai ver o nome de Pompeu aí na sua palavra, certo? Na sua Bíblia. Vai. E se não vê o meu nome, lê mais um pouquinho e vai achar o seu. Mas o seguinte, presta atenção. Muitas vezes Deus opera, muitas vezes Deus abençoa, muitas vezes Jesus está ali curando, libertando, abençoando, derramando mais da sua graça e a pessoa nem merece, a gente nem merece, está ali, mas não é todo mundo que recebe o que Deus faz na vida com alegria, viu? A exemplo do que aconteceu com aquele povo, que quando viu os porcos que tinham se suicidado no abismo, ao invés de se alegrarem dizendo, graças a Deus, esse jovem foi liberto, graças a Deus, o nosso povo se livrou de um problema social, esse jovem ficava aqui envergonhando as pessoas, andando pelado pelo meio da rua, gritando, ninguém tinha coragem de conter, porque ele tinha uma força descomunal, nós finalmente fomos libertos desse problema. Não, ninguém disse isso. Primeira preocupação foi o quê? Com os porcos. Então tem gente, irmãos, que continua vivendo isso, essa realidade. Deus está trabalhando, a graça de Deus está alcançando, está sendo liberto, está sendo poupado, está sendo poupada, tá certo? Nem está se dando conta de que já se submeteu a tanta situação de risco por aí e a mão de Deus está te abençoando, está te livrando e a pessoa, não, isso é o acaso, isso é a sorte, isso é a máscara que eu uso, isso é o álcool gel. Olha, irmãos, tem um monte de gente por aí que só falta entrar numa bolha, mas pegou. Adoeceu, foi para o hospital, alguns saíram, muitos saíram, é verdade, e muitos não saíram de lá. Então, a gente precisa entender que ainda tem um mundo de gente por aí que insiste e prefere continuar à beira do caminho. Lembra lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando fala do semeador? Tem um mundo de gente cujo coração está como aqueles que vivem à beira do caminho. É gente que está com o coração endurecido, o solo ainda não está, nem quer estar preparado para receber a boa semente. A boa semente muitas vezes é lançada, mas ela não germina, porque nesse solo, nesse coração duro, não encontra lugar para crescer, queridos. E aí o diabo, meu irmão, o mal, cheio de autoridade, porque é por aí que a coisa está chegando, ele vai roubando a palavra que é semeada. E aí muitas vezes você deixa de desfrutar da bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque você não deixa a coisa acontecer. Tem um mundo de gente por aí que ainda se deixa ficar naquela condição das pessoas cuja semeadura acontece entre os espinhos. São as pessoas que estão aí extremamente, muitas vezes estão atentas à palavra, estão atentas ao que se diz, mas os cuidados desse mundo estão muito mais preocupados com as coisas do que com o bem que se faz. Olha, querido, querida, você pode crer que Deus vai restaurar a tua casa? Você crê que Deus pode restaurar e abençoar tremendamente a sua empresa, o seu negócio? Você crê que Deus pode restaurar tremendamente a sua família, a sua saúde, a sua caminhada? Você crê que Deus pode dar um reforço, uma bênção sobre os seus projetos, para você
certo? Já nesses dias, não é depois da pandemia não, irmãos, é agora. Deus pode fazer isso já. Agora você precisa abraçar a fé. Você não pode fazer como muitos que estão por aí, irmãos, deixando, certo? Permitindo que essa semente como que seja lançada e ela fique entre os espinhos, porque nos espinhos, no meio dos espinhos, ela não vai prosperar. Aí sabe o que acontece? A vontade de Deus e a palavra, elas vão ficando sufocadas e não encontram espaço na vida daqueles que estão fazendo as escolhas erradas. Jesus quer transformar, mas precisa haver um coração aberto para Ele, tá certo? Jesus, repare que coisa linda, e aqui eu começo encerrando essa palavra, dá vontade de a gente falar o dia todo, né? Mas presta atenção aqui. Não deixe que as ambições elas sufoquem sua vida. Não deixe. Descanse. Abrace a vida, meu irmão. Abrace a vida, meu irmão. Não desista. Não desista da luta, porque Deus é com você. Amém? Não desista, não desista. Fique firme. Tá difícil, pastor, tá difícil de me manter em pé. Eu também tô, meu irmão. Tá eu e você. Vamos junto. Eu seguro com você aí, você comigo aqui, eu com você aí. Vamos embora, vamos juntos. Tem dia que a gente tá mais para baixo. É assim. Nosso psicológico, nosso emocional também é muito mexido. Pois é verdade, é verdade. Mas presta bem atenção aqui numa coisa. O mundo pode lhe rejeitar, o mundo pode lançar suas previsões sobre a sua vida, mas é Deus quem tem a última palavra, amém? É Jesus quem tem a última palavra na sua vida. E aí eu pergunto, para quem você quer dar essa autoridade para ter a última palavra na tua caminhada? Jesus podia enviar aquele jovem dizendo assim, olha, tá vendo, o povo tá mais importando, tá se importando mais com os porcos do que com você. Faz o seguinte, vem comigo, e em algum lugar eu vou deixar você aí para dar o testemunho. Não, mas Jesus sabia que o testemunho dele tinha muito mais poder sobre aquele povo que tinha sido afligido por ele na época em que ele era escravo do mal. Agora não mais. Jesus havia libertado aquele jovem permanentemente. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita coisa boa. Pois é. E aí Jesus manda ele de volta para os seus, certo? Jesus manda aquele jovem para aqueles que o rejeitaram. Jesus manda aquele jovem para aqueles que o prenderam sem sucesso. Botavam ele numa cadeia e ele quebrava tudo. Jesus manda aquele cara de volta para aqueles que ele encheu a lata, ele encheu o saco, certo? Jesus mandou aquele cara de volta para aqueles em que ele deu um carreirão. Você consegue imaginar um doido dizendo, vou te pegar, e você, ó, saindo na carreira, levou um carreirão do doido? Pois é. Aqueles quando passassem pelas ruas, dizendo, lá vem o doido. Eu disse, não é mais doido não. Ele agora tem algo para dizer a você. Já pensou? Você consegue imaginar a força desse negócio? Jesus mandou aquele cara de volta para aqueles que o consideravam um caso perdido. Alô? Não há casos perdidos para Deus, irmãos. Viu? Não há situação de UTI entubada em que Deus não tem a última palavra. Deus sempre vai ter a última palavra. Ainda que a medicina, louvado seja Deus com esses médicos extraordinários que estão aí dando o seu melhor, arriscando a sua vida, muitas vezes, da sua família, para fazer o bem ao próximo, amém? Mas é Deus quem tem a última palavra, sempre e sempre terá. Aquele que foi endemoniado virou um pregador, e todos os que haviam sido alcançados pelo seu pelo seu infortúnio, pela sua doença, vamos dizer assim, pelo seu problema emocional, fruto de uma possessão demoníaca, todos aqueles ficaram maravilhados com o que ouviram. Então, eu quero dizer a você, e aqui eu encerro, dizendo que
Não há situação, não há problema nenhum que Deus não possa resolver. Entendeu? Abrace isso. Entenda isso. Talvez para vocês pareça uma coisa meio louca. E aí a gente volta para aquela música da Cassiane, né? Deus não rejeita oração, porque oração é alimento. Porque não há justo sem resposta, porque Deus não quer ver a gente sofrendo. Então a palavra é essa, louve, querido, louve. Agradeça a Deus a sua vida. Agradeça a Deus, eu não estou pedindo para você agradecer a Deus a dor que você sente, não. É em meio à dor, Senhor, está doendo que só, mas eu quero te louvar. Senhor, eu estou muito preocupado. Deus não nos chamou para sermos masoquistas, para a gente gostar de apanhar, não, irmãos. Não, Deus não quer uma legião de masoquistas espirituais, não. Ele quer a gente na paz, na bênção. Senhor, está doendo, diz a Ele. Está incomodando, diz a Ele, certo? Está chato, diz a Ele. Está achando que está sem esperança, diz a Ele. Mas não perca, não tire dos seus lábios, meu irmão, minha irmã, a gratidão pela vida. Porque você ainda está aí, você ainda pode lutar e Deus pode encher você de força, de alegria, de discernimento, de sabedoria para você se reerguer e ir muito mais longe, porque a Bíblia diz que Ele é infinitamente mais para nos dar muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Você consegue alcançar isso? Então descanse. Ninguém está chamando você para viver uma mentira. Deus está chamando você para viver uma verdade. Agora que essa verdade comece aqui, ela tem que ser vivida aqui. Não é palavra mágica. Ninguém vai chegar na frente feito Alibaba, vai chegar na frente de aquele filminho, chegar na frente da dificuldade de dizer uma palavra mágica. Não, irmão, não tem palavra mágica não. Só tem uma palavra de poder e esse nome tem poder, chama-se Jesus Cristo. Se você disser a Ele, Senhor, eu quero, eu não entendo, porque tem hora que eu faço isso. Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, eu não sei o que eu vou dizer, certo? Estou aqui orando a Deus, pedindo para Deus, por exemplo, essa semana, me usar para confortar a família de um aluno nosso, muito querido, Carlos, que perdeu um tio, pai de família, homem de casa, sacerdote da sua casa, tudo mudou. E eu estou pedindo a Deus inspiração para falar algo da parte do Senhor para essa casa. E é assim. Enquanto eu não tiver, mas eu preciso disso. E eu digo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter a palavra certa, o jeito certo, a maneira certa, o jeito que seja o teu jeito, da tua maneira, e que o teu Espírito Santo possa abençoar. Amém? Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, porque nós podemos nos dar conta de que essa realidade é isso aí mesmo. Que em todo lugar, não importa o lugar que seja, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Então vem aqui, Senhor, Tu que conheces a nossa vida e a nossa caminhada, nos ajuda naquilo tudo em que nós nos sentimos fracos demais para mudar. Mas se essa mudança tiver que acontecer pelos nossos esforços, nós te pedimos força, discernimento, sabedoria, para entendermos essa realidade, que ela comece aqui no coração da gente. Se for o caso, muda a realidade dentro da nossa casa, e se preciso for, que seja a partir de nós, quem sabe por aí, que haja compreensão, compaixão, perdão, amor, doçura no trato, dentro de casa sempre, não importa a circunstância, com pandemia ou sem pandemia, isso importa muito pouco. Portanto, assim como Tu restaurasses a vida daquele jovem, cujo nome não está dito na palavra, mas eu tenho quase certeza que o nome dele era o meu. Mas ainda que não tenha sido, eu sei que da mesma maneira como a família dele foi abençoada com o retorno daquele jovem pleno das suas faculdades mentais, emocionais, espirituais, Tu também podes fazer isso dentro da família de cada um de nós. Então cuida da gente, nos faz abrir os olhos para a gente perceber que o reino das trevas ele é real, ele é organizado, está aí trabalhando para nos afastar do caminho, e que a gente tenha um discernimento para perceber quando estamos sendo envolvidos por algo ruim, e clamando pelo Teu nome nos libertemos,
nós encontremos os caminhos, as saídas necessárias para não sermos enganados e levados a praticar aquilo que é mal diante dos teus olhos. E que a gente entenda que por muitos caminhos o teu Espírito Santo trabalha sobre a nossa vida para nos fazer pessoas melhores. Porque o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ver. E olha, talvez nem precise fazer tanto esforço, porque basta a gente olhar ao nosso redor e a gente percebe fácil a grandeza do teu amor por nós. Nós te agradecemos por isso, abraçando essa certeza de que não há situação que Jesus não possa mudar. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Amém e amém.